Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar sequência em Geografia na página 18, tá? Vocês vão destacar do material de apoio as manifestações culturais brasileiras de origem africana e colar no quadrinho correspondente, ok? Nós temos aí o congado, o acarajé, o turbante, a roda de samba, a feijoada, candomblé, iemanjá, capoeira e berimbau. Vocês vão recortar e colar cada atividade aí no seu quadrinho. Depois vocês vão escolher uma imagem ou mais, né, que confirmem a presença ou a influência da cultura africana na vida cotidiana. E vão escrever nas linhas abaixo a importância dessas manifestações, ok, amores? Os imigrantes. Com o fim do trabalho escravo e a disponibilidade de terras para plantar e morar no Brasil, pessoas de todo o mundo viram uma oportunidade de trabalhar e ter melhores condições de vida em nosso país. Os primeiros grupos de imigrantes que aqui chegaram no século XIX foram os portugueses, italianos, alemães, poloneses mas no fim do século e em menor quantidade, japoneses e outros asiáticos. Nós temos aí o mapa, né, com o fluxo dos primeiros imigrantes, né, no Brasil. Os imigrantes que chegavam ao Brasil trabalhavam principalmente nas lavouras de café. Olha a foto aí embaixo dos italianos trabalhando no cultivo do café. Na época, o café se destacava como o cultivo mais importante. O avanço das técnicas agrícolas expandiu ainda mais as regiões produtoras e hoje o Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de café do mundo. Atenção, galera! É conteúdo de prova, hein? Bom, é facilmente esquecido com o passar do tempo o exemplo, vamos lá, da civilização. Civilização maia. Por isso é importante a busca da preservação das fontes históricas, né? Por exemplo, presentes nos museus e nas famílias, nas certidões de nascimento, casamento e óbito, fotos, registros de imóveis, entre outros. Os imigrantes de diversas nacionalidades também contribuem para compor a pluralidade étnica e cultural do povo brasileiro. Há diversas manifestações artísticas, como na música, na dança, na arquitetura, na culinária e no modo de viver, que fazem parte dessa inserção dos povos imigrantes. Na foto ao lado aí, nós temos construções com arquitetura típica de imigrantes europeus no Parque da Aldeia do Imigrante, em Nova Petrópolis. Na foto abaixo, nós temos a festa de rua mais tradicional de São Paulo, que acontece todos os anos, durante um mês inteiro, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo, mais conhecida como Bexiga. É a festa de Nossa Senhora Quiropita, organizada pelos imigrantes italianos desde 1908, pouco depois de terem chegado ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. O Brasil continua a receber imigrantes e, mais recentemente, refugiados. Você sabe a diferença entre imigrantes e refugiados? Os imigrantes costumam sair de seus países por vontade própria, em busca de melhores condições de vida.
Já os refugiados são motivados a sair de seus lugares de origem por causa de desastres naturais, crises políticas, guerras ou perseguições por motivos diversos. Nós já estudamos isso daí um pouco para trás. É importante saber a respeito da migração, movimento popular de pessoas de um lugar para outro, geralmente em busca de melhores condições de vida. Imigrante, pessoa que sai de um país e vai para outro. Lembram disso? Imigrante, pessoa que chega de um novo país, ok, amores? No caderno de geografia, vocês vão responder essas 3 questões, tá? É sobre o processo de imigração no Brasil. Vocês vão copiar a pergunta e fazer a resposta. Letra A. Quais fatores impulsionaram a chegada de imigrantes ao Brasil? B. Quais os principais países de origem dos imigrantes? C. Qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Ok, amores? Número 2. Observe as obras a seguir com atenção. Elas retratam diferentes momentos do trabalho nas lavouras de café no Brasil, na visão de 2 artistas diferentes, Tomô Randa e Cândido Portinari. Né, essa pintura aí é tinta a óleo, né? Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro. E a outra é a colheita de café, Museu Histórico de Imigração Japonesa de São Paulo. Como você pode perceber, há diferenças significativas entre as pinturas, não somente em relação ao estilo de arte, as cores e as técnicas de pintura, por exemplo, mas também em relação ao contexto histórico e geográfico em que ocorre. No caso da tela à esquerda, o cenário pintado por Portinari em 1935, menos de meio século após a abolição, que se deu em 1888, revela pessoas com vestuário padronizado e traços étnicos afrodescendentes, com os pés descalços, exceto um personagem, o Capitão do Mato, com suas botas pretas e postura opressora na parte superior esquerda do quadro, ok? Lá no cantinho. Já a tela da direita, pintada por Randa em 1958, retrata descendentes de japoneses também trabalhando na lavoura. Contudo, podemos perceber que seus trajes não são uniformes. Em alguns casos, há pessoas, com calçados e não há, nessa obra, a presença de um feitor cuidando dos trabalhadores. Não tem, é só trabalhador. Com base nas obras, é possível perceber que o quadro da esquerda retrata a colheita de café no contexto da escravidão, não é mesmo? Enquanto o da direita retrata a colheita no contexto de trabalho remunerado. Na página 22, temos um Saiba Mais. Vamos lá. Desde 2015, a Venezuela enfrenta uma grave crise humanitária, causada pelo aumento descontrolado dos preços, a inflação, e pelo empobrecimento da população. A crise atingiu o auge em 2018, com consequências para o país vizinho ao sul, o Brasil, em especial o estado de Roraima, que tem uma ampla fronteira com a Venezuela. A esse respeito, leiam a reportagem abaixo.
Tem uma reportagem aí, um relato, tá? Que vocês vão ler, hein? E aqui nós temos a Roraima, faixa de fronteira entre Brasil e Venezuela. Bom, fronteiras são limites. Todo mundo lembra disso, né? Entre dois ou mais países. E cumprem o quê? Um papel importantíssimo na separação, não é mesmo? Mas também no contato amigável com o povo vizinho, né? Com a vizinhança aí. Vamos ler esse texto então. Beatriz Milan, de 37 anos, está em Roraima há 4 meses. Ela voltou para a Venezuela para buscar o namorado e afirma que a situação está cada vez pior. Em 3 meses, a situação piorou, as coisas estão mais caras e o salário não dá para comer. Faltam medicamentos e muitas crianças estão morrendo de fome. Muitos recorrem ao lixo para se alimentar, disse ela ao site. A ONU, Organização das Nações Unidas, estima que 800 venezuelanos deixam os seus países e entram no Brasil por Roraima todos os dias para fugir da crise econômica e política que se instaurou por lá. Só nos últimos 3 anos, quase 20 mil venezuelanos pediram refúgio no estado, sendo que quase 3 mil vieram nos primeiros 2 meses deste ano. Ok, amores? Agora vocês vão responder algumas questões referente a esse texto. Vamos lá. Na página 23, vocês vão responder as 4 perguntas, tá? E em seguida nós veremos com a correção. Qual estado do Brasil mais recebeu venezuelanos e por quê? B. De acordo com a ONU, mencionada na reportagem, qual é a atividade de venezuelanos que chegavam diariamente ao Brasil em 2018? C. Por que tantas pessoas estavam saindo da Venezuela? E D. Explique com suas palavras por que, nesse caso, os venezuelanos são refugiados e não imigrantes, ok, amores?